Olá, eu estou lendo um texto bíblico aqui que traz a seguinte questão sobre a onisciência de Deus. Eu vou ler para você entender o que eu estou falando. Isso aqui está em 1 Samuel, no capítulo 2, quando é contado sobre a história dos filhos de Eli, sacerdotes. Ele foi escolhido para ser sacerdote e os seus filhos seriam a linhagem. Aí Deus disse o seguinte: eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Ora, se Deus é onisciente, se Ele escolheu Eli e sua família para serem sacerdotes, e ainda disse que seria para todo sempre, aí depois Ele diz que, não, agora não é assim não. Eu vou respeitar os que me respeitam. Ué, como é que a gente entende isso? Deus não sabia que talvez os filhos de Eli fariam coisas erradas? E Ele prometeu? Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Eu quero te agradecer muito por você já estar aí conectado com a gente, acompanhando esse programa e tendo a oportunidade de fazer perguntas bíblicas, dúvidas que talvez você está tendo ao ler a palavra de Deus, ao ouvir alguma coisa na igreja, enfim, alguma coisa que você tenha dúvida e que você gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre isso. Esse é o Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. E quem está na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos aí contentes porque você, telespectador, está nos acompanhando. Talvez pela primeira vez, esse é um programa de respostas a dúvidas bíblicas. Se você não está acompanhando pela primeira vez, obrigado por você ter nos dado a nova oportunidade de estarmos com você. E esperamos que você envie suas perguntas para que juntos possamos estudar a Bíblia. Que Deus te abençoe e obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, nós abrimos o programa, como a gente falou aqui, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Essa primeira pergunta chegou para a gente aqui no nosso Instagram e quem mandou foi o Edson. E a pergunta que o Edson fez, ele fez da seguinte forma: boa noite, em 1 Samuel 2,30 diz, aí ele colocou o que a Bíblia diz, que eu acabei de ler aqui no começo do programa. Aí ele pergunta o seguinte: sendo Deus onisciente, ou seja, nosso Deus poderoso, criador de todas as coisas, ele conhece tudo desde o início até o fim, ele conhece, ele é onisciente. Sendo Deus onisciente, por que ele fez uma escolha sabendo que não daria certo? E aí traz a dúvida sobre a onisciência de Deus, porque será que Deus fala uma coisa e depois ele muda de ideia e fala outra? Como é que a gente tem segurança nesse Deus? Será que podemos dizer assim? Porque aqui no verso 30 ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Então é entendido de que, aqui falando dos filhos de Eli, houve um problema ali de desrespeito ao Deus Todo-Poderoso. E aí Deus parece que tirou a promessa. Professor, como é que a gente explica esse texto de 1 Samuel 2,30 em relação à onisciência de Deus?
Veja, primeiramente, Deus ele se relaciona conosco de acordo com a nossa capacidade de compreensão e não de acordo com a onisciência dele. Ele não se relaciona assim com o ser humano. Se Deus se relacionasse assim, então ele não poderia nem ter criado o ser humano. Porque na sua onisciência, ele sabia que um dia o ser humano pecaria, ele sabia que Lúcifer pecaria. Só que Deus é amor, a essência de Deus é amor. E como o amor só existe com liberdade para amar, é impossível que Deus deixe de criar ou dar a liberdade para alguém, porque essa pessoa não vai amá-lo. Então ele se relaciona conosco com base, ele vem ao nosso nível para se relacionar conosco. Só que tem um detalhe, aqui no contexto também de 1 Samuel 2, não é uma promessa específica a Levi e a seus filhos. Se nós olharmos aqui o contexto, a promessa é para toda a tribo de Levi. Aqui está um detalhe. Toda a tribo de Levi, os descendentes deles, seriam sacerdotes de Deus para sempre. Agora, é óbvio que se alguém da tribo de Levi se apostatasse, ele iria sair fora da jogada, diríamos assim. Então veja, por exemplo, aqui, amigo telespectador, o versículo 27, olha, como é bom analisar esse contexto. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, eram da descendência de Arão, Não manifestei a casa de teu pai, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Então ele está falando aqui de Arão, e depois toda a tribo. Para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dê à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem, na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo, de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai, ou seja, todos os levitas, que fossem descendentes de Arão, andariam diante de mim perpetuamente como sacerdotes. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Então, o que acontece? A promessa de Deus ela tem que ser condicional. Já pensou se o indivíduo erra e Deus continua passando a mão na cabeça dele? Não é assim que a coisa funciona. Então, veja, Deus prometeu à casa de Levi que eles seriam sacerdotes de Deus. E quando você vai aqui para esse texto e o contexto, por exemplo, dos versos 12 ao 17, os filhos de Eli praticaram crimes, sacrilégios, blasfemaram contra Deus. Eles exploravam as pessoas, eles praticavam atos imorais dentro do templo. Ou seja, eram pessoas, eles eram chamados, para você ter uma ideia, olha o verso 12, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Esse termo filho de Belial é a referência a uma pessoa vil, desprezível. Então veja, não foi porque há um problema na onisciência de Deus. O problema está nos seres humanos que tomam as suas decisões erradas. E Deus, na sua onisciência, ele tem que dar as oportunidades para os seres humanos mesmo que eles errem, porque Deus é onipotente também. Mesmo que Deus saiba o desenrolar da história, ele tem poder para mudar o curso da história se o pecador assim o permitir. Então, se Deus é onisciente e não pode interferir ao longo da história, então ele também não é onipotente. Só que a Bíblia apresenta Deus como onisciente e como onipotente. E lembremos que apesar da onisciência de Deus, em Deuteronômio 28, há promessas de bênçãos e de maldições para quem se desviar. Ou seja, o problema de um desvio de um pecador não é a onisciência de Deus. É a escolha do pecador e, óbvio, o seu hoje atual livre-arbítrio corrompido.
Tá? Então nós não podemos pensar que Deus errou em escolher a tribo de Levi para ser sacerdote, porque deu certo. Quantos levitas, mas não dá nem para dizer quantos fizeram um extraordinário serviço para Deus. Agora, óbvio, quando chega o momento que um descendente de Levi, no caso de Eli, tolera os crimes dos filhos e não faz nada, aí Deus tem que tomar uma providência. Então a promessa de Deus, olha que interessante, a promessa de Deus de prosperidade, ela é condicional. Leia Deuteronômio 28, um capítulo muito claro. Há bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Por quê? Porque Deus se relaciona conosco no nosso nível. Muito bom, professor, muito bom. Muito bem, você já sabe, o programa Na Mira da Verdade, você pode fazer as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode usar também as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e é só você fazer as perguntas ali que eu recebo aqui na hora, como por exemplo essa do SMS que chegou. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Winderlin, eu acho que é isso, Winderlin. A pergunta do Winder é a seguinte: sou adventista já há 16 anos, eu fui repudiado sem adultério, ou seja, fui repudiado da minha casa sem adultério. Que base na Bíblia eu posso me casar de novo? Deus disse que não era bom que o homem ficasse sozinho, ao invés de ficar abrasado. Se case. Muito bem, professor. Olha só a pergunta do Winderlin. Ele disse o seguinte, que ele foi repudiado sem adultério e ele quer saber qual é a base bíblica que o capacita novamente ele a se casar. E se é que existe essa base para ele casar de novo, uma vez que não houve adultério. Veja, realmente, meu irmão, o plano de Deus ali em Gênesis 2:18 era que o ser humano não ficasse só. Gênesis 2:22-24, o plano original de Deus é que o casamento fosse eterno. Mas, infelizmente, estamos em um mundo de pecado. E pode acontecer de, infelizmente, um casamento terminar, mesmo que não seja dos planos de Deus. À luz da Bíblia, Deus permite um novo matrimônio em duas circunstâncias, tá? A primeira aqui de Mateus 5:32 ou Mateus 19:9 e a segunda, Romanos 7, verso 2. Eu vou ler para você brevemente os dois textos. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ou neste caso, uma mulher que repudiar o seu marido, como aconteceu com o irmão, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja, a palavra adultério aqui, do grego porneia, que de onde vem o termo pornografia, ela se refere ao adultério, a incesto, bestialidade, pedofilia e por aí vai. Homossexualidade, tudo está envolvido. Então o que acontece? Deus permite um novo matrimônio quando há alguma dessas coisas no casamento. A pessoa ofendida, diríamos assim, ela é livre para decidir se ela vai continuar investindo nesse matrimônio ou se ela vai seguir a vida sem a pessoa. Quando não há isso, o matrimônio não é desfeito perante Deus. Mas o que acontece? Você passou por isso. Se a sua primeira esposa já se relaciona com alguém, você já está livre para um novo matrimônio. Porque o que acontece? Se ela o repudiou e ela está com outra pessoa, ela já não é mais fiel a você. Neste caso, você está livre para seguir adiante. Tá? Esse é um contexto. E o outro, óbvio, é o de Romanos 7, verso 2. Quando acontece de um dos cônjuges descansar na morte, para a Bíblia, este matrimônio também é desfeito e a pessoa viúva, se ela quiser, se ela desejar, ela pode sim ter um novo matrimônio. Romanos 7, 2 diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido
enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, esses são os contextos em que a Bíblia permite um novo matrimônio. Tá? Agora, eu sei que há muitos telespectadores que não conseguiram viver este plano de Deus. E aí, você tem que se sentir perdido por isso agora? Não. Né? Não existe o chamado adultério eterno. Tá? Se você ler 2 Samuel 11 e 2 Samuel 12, Davi praticou um adultério gravíssimo, porque ele deu um jeito de fazer o marido da mulher morrer. Batseba, né? Então é uma coisa gravíssima. Ele teve consequências, porque transgrediu a lei de Deus. Só que no capítulo 12 de 2 Samuel, você vê o perdão de Deus para ele, porque ele se arrependeu. O perdão de Deus não tirou as consequências, mas Deus o perdoou plenamente. E eu não vi em nenhum momento na Bíblia Deus dizer para Davi o seguinte: olha, eu só vou perdoar você se você agora não continuar com Batseba. Não foi esse o caso. Tanto que ele teve Salomão, né? Depois dessa relação, e da descendência de Davi com Batseba veio Cristo. Então, o chamado adultério eterno também não existe. Tá? Mas tem que ter um profundo arrependimento, né? Como Davi teve ali e expressou esse arrependimento pelo seu erro no Salmo 51. Ok? Então, considere esses aspectos, seja sempre fiel à palavra de Deus e ao mesmo tempo creia que, como diz Romanos 5, né, 18 a 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior sobre os nossos pecados. Muito bom, professor, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Cibele, nós temos ainda 2 minutinhos. Olha só, ela disse que não perde o programa, mas ela pergunta o seguinte: a Igreja Quadrangular, inclusive ontem eu fui a um culto e tinha uma missionária que revelou ou fez revelações a várias pessoas. Chamou até pela cor da roupa e entregou revelações para elas. Foi um culto muito forte, eu até me arrepiei. Nunca tinha visto pessoalmente, a não ser no YouTube, as revelações. O que a Bíblia diz sobre falar em línguas e entregar revelações para as pessoas? Aquela mulher, eu vi que ela estava cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela chamou várias pessoas e entregou ali, na igreja, apontou uma por uma e entregou essas revelações. Eu vi e eu gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre o falar em línguas e revelações. Desde já agradeço se a minha pergunta foi pescada. Cibele, a sua pergunta foi pescada. Professor, como é que a gente pode ajudar a Cibele aí nessa manifestação que houve na igreja dela e ela presenciou isso, professor? Veja, em primeiro lugar, a Bíblia fala, não é, dos dons espirituais e a Bíblia menciona, né, que tanto o dom de profecia quanto o dom de línguas estão entre os dons espirituais. O detalhe é que nós temos que ter um cuidado, que é o seguinte: eu não posso, né, fazer uma avaliação desta irmã porque eu não sei o conteúdo da revelação dela. Tá? Agora, o que acontece? Se uma pessoa faz uma profecia, revela algo, mas o conteúdo não condiz com a palavra de Deus, por mais que pensemos que é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Nós temos que lembrar de uma coisa: existem 2 poderes antagônicos no universo, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, por exemplo. Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. O Espírito Santo tem atuado em todos os filhos de Deus, em todos os lugares, para preparar um povo para a volta de Jesus. Só que Satanás também se aproveita da sinceridade das pessoas, ele pode usar uma pessoa, até mesmo bem intencionada, para dar profecias corretas em parte que depois se demonstram fraudulentas. Então o que acontece? É muito importante crer sim no dom profético, crer em todos os dons espirituais, mas você não pode, para a sua segurança espiritual, julgar a validade de um dom espiritual simplesmente pela manifestação sobrenatural. Você tem que avaliar o conteúdo, você tem que ver se aquilo está direcionando as pessoas para a Bíblia e para a verdade da Bíblia. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 12,
Você vê na lista de dons espirituais, né, aqui, por exemplo, no versículo 10, fala do dom de línguas. Ó. A um é dado, né, pelo Espírito Santo variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Aí no verso 10, ó, a outro operações de milagres, a outro profecia. Então esses dons fazem parte. Só que lembre de Mateus 7, 21 a 23. Se a pessoa não estiver de acordo com a Bíblia e com a lei de Deus, existe uma possibilidade muito grande de ela não estar sendo usada pelo Espírito Santo. Então avalie o conteúdo à luz da Bíblia. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta, participe aí mandando as suas perguntas para a gente através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101 ou através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @namiradaverdade. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui, é do Rio Grande do Sul. A pergunta é a seguinte: professor, por que os adornos e joias são proibidos? Qual o mal nestes objetos? Ou qual mal esses objetos podem fazer? Podemos até perder o reino dos céus por causa de usar adornos? Olha a pergunta que chegou aí, professor. Que história é essa de ter problema de usar joias? Onde é que se fala isso? Parece que o povo do passado, o povo bíblico mesmo, usavam um monte de badulaque, um monte de joias e tal. Que história é essa? Vamos lá. Primeiramente, não se deve... eu vou apresentar aqui para você, telespectador e telespectadora, os princípios de modéstia cristã ensinados na Bíblia. Mas eu já adianto para você uma coisa importante. Primeiro, a questão de joia não é uma questão de moral na Bíblia, não é isso. Segundo ponto, a joia não diz, na verdade, o que é o caráter de uma pessoa, tá? Vamos ser aqui muito francos. Eu gosto de trabalhar com franqueza. Lógico, franqueza não é sinônimo de má educação. Mas nós temos que ser francos, até para nós darmos a possibilidade, a liberdade de as pessoas gostarem de nós do jeito que somos, ou não gostarem, tá ok? Então, veja, como a questão de joia não é uma questão de moral. Existem muitas moças e senhoras decentes que estão assistindo esse programa, que usam joias. E tem aquelas que são bem danadinhas e não usam joia nenhuma. Eu não estou mentindo. Essa é uma realidade. Então a joia não diz quem é o caráter da pessoa, tá bom? Então, que fique isso muito claro. Deus não vai jogar você no inferno de cabeça para baixo porque você usa joias. Não é isso, tá? Então, deixando isso claro, o que acontece? Por causa da corrupção da nossa natureza, por causa do pecado, a Bíblia tem alguns princípios de modéstia cristã para que a pessoa possa dar um testemunho melhor acerca do Evangelho, tá? E entre esses princípios de modéstia cristã, encontramos este aqui, de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Eu abri aqui na Almeida, revista atualizada, mas eu quero ler aqui na Nova Versão Transformadora. E aí eu vou explicar para você brevemente essa questão. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou seja, que é um cabelo chamativo. Elas usavam um cabelo trançado com filetes de ouro, tá? Ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Percebe? O princípio de modéstia cristã envolve discrição na aparência, uso de roupas decentes e apropriadas de acordo com a idade da pessoa e sem chamar a atenção, com cabelos chamativos, né, que não condiz, não é não cuidar do cabelo,
tá? É cabelo chamativo que era trançado com filetes de ouro. E aqui fala também, ó, sem chamar a atenção também, ó, ou por usarem ouro ou pérola, ou seja, isso aqui são joias. Mas aqui tem uma outra coisa, ou roupas caras. E aqui vai explicar o porquê, verso 10. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Aqui que está o detalhe. O princípio de modéstia cristã é o seguinte, chamar mais a atenção para o que você é do que para o que você usa. E quando colocamos no corpo certos adereços que não são necessários, né, para o corpo, o que não vai interferir na nossa saúde física, né, quando colocamos certos adereços, estamos chamando mais atenção para nós, para o nosso corpo, do que para a nossa conduta. Então esse é o princípio. Cada pessoa no seu tempo. Há muitas filhas de Deus, né, que foram criadas usando joias, as suas igrejas permitem, né? Mas na medida em que você vai conhecendo o plano de Deus de modéstia cristã, na medida em que você vai trabalhando a sua autoestima, né, essa necessidade de usar adornos, ela vai diminuindo, tá? Mas não tenha isso como uma questão de ordem moral, mas é uma questão que tem a ver sim com o princípio de modéstia cristã e que vai facilitar e muito tanto o testemunho cristão quanto a mordomia cristã, que é a arte de administrar os seus recursos, tá, para outros propósitos. Então, em resumo, seria isso e destaco, esse princípio se aplica para homens também, né? Um homem que fica falando mal de uma mulher porque usa joia, mas ele usa uma roupa caríssima, como está aqui no versículo 9 também, ele transgride o princípio de modéstia cristã do mesmo jeito. Então, o ideal é ensinarmos as pessoas, mas ao mesmo tempo olharmos mais para as nossas questões pessoais e não ficarmos apontando as dificuldades das outras pessoas. Muito bom, professor, muito bom. Olha só a pergunta que chegou pelo nosso Facebook. Participe também mandando suas perguntas através do namira.nt, facebook.com/namira.nt, tá bom? A Sônia Maria, ela fez a seguinte questão. Boa noite, professor. Boa noite, Tito. Eu gostaria de entender melhor sobre Lucas 6, verso 3. Para a gente contextualizar aqui, é sobre aquela questão quando os discípulos, quando Jesus estava num sábado, atravessando uma plantação de trigo, e os discípulos ali começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. E aí os fariseus viram aquilo e começaram a repreender a Jesus. E aqui no verso 3 diz o seguinte, Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Então parece que Jesus estava justificando algo que os discípulos estavam fazendo ali e que os fariseus estavam acusando. Como é que a gente explica isso, professor? Toda pessoa que ler com atenção os relatos em que Jesus está discutindo com os fariseus sobre a guarda do sábado, toda pessoa que ler isto com tranquilidade, avaliando contextualmente, ela vai chegar a uma conclusão inevitável. Jesus nunca discutiu a validade do mandamento, ele discutiu a maneira como o mandamento deveria ser guardado ou não. É muito importante que você, telespectadora, tenha isso em mente. Jesus não poderia, ensinar a abolição da lei, porque isso é contra toda a palavra de Deus e contra até o plano de salvação. Tá? Se a lei pudesse ser mudada, Deus teria feito esse ajuste. E Cristo não precisaria ter vindo morrer por nós justamente pela transgressão de uma lei, que é eterna. Então a própria morte de Cristo na cruz já prova que a lei é eterna. Tá? Então o nosso problema chamado pecado, ele não é resolvido pela abolição da lei, é resolvido pelo pagamento da nossa dívida através do sangue perfeito de Cristo. Então, a doutrina da justificação pela fé
de que Cristo é o nosso substituto e que nós somos justificados pela fé nesse substituto, ela só tem sentido se a lei é eterna. Ok? Então você pode avaliar todos os credos protestantes, até o século XVII, XVIII, não tem nenhum credo que ensine a abolição da lei. Lógico, os credos não ensinam a guarda do sábado. Creem que a santidade, por exemplo, do sábado foi transferida para o domingo por causa da ressurreição, mas esse é um outro ponto que eu não vou entrar agora. Agora, os credos protestantes jamais vão ensinar a abolição da lei, porque a abolição da lei tira toda a lógica do plano de salvação. Tá? Então, quando Cristo debate com os fariseus, é sobre a maneira de guardar o sábado. Os fariseus criaram, queridos, muitas regras em torno do quarto mandamento. Regras que não faziam parte da palavra de Deus. E uma delas, lá na Bíblia, havia uma proibição, no livro de Deuteronômio, de fazer colheita no sábado. Só que eles interpretavam o simples pegar uma espiga e debulhar um trigo para comer, ou hoje, o simples pegar de um fruto num pomar, numa árvore, já era tido como uma transgressão. E Cristo aqui está demonstrando a bobagem que é isso. E ele cita o exemplo de Davi. Os pães da proposição, que eram pães, significa pães da presença, que ficavam ali no santuário, simbolizavam Cristo, o pão da vida, só o sacerdote deveria comer daqueles pães. Só que em um momento, Davi e seus homens estavam com muita fome. E para eles manterem-se vivos, eles comeram aqueles pães. Então Cristo cita esse exemplo. Olha, se foi lícito Davi comer dos pães da presença, ali no santuário, porque estavam morrendo de fome, por que os meus discípulos não podem debulhar umas espigas ali de trigo e comer? Não é uma transgressão do sábado isso. Okay? Então Cristo aqui, tanto em Lucas 6 quanto em Mateus 12 e outros textos, ele está corrigindo uma maneira distorcida de guardar o sábado. Ele jamais poderia estar indo contra o mandamento, primeiro porque o sábado é um memorial do Deus Criador. É o único dos 10 mandamentos que mostra de onde viemos e quem somos. Ok? Ele lembra-nos que somos criados por Deus e que não somos frutos do acaso. Então, é um memorial do Deus Criador. O criacionismo bíblico adquire força com a guarda do sábado. Tá? Ao mesmo tempo, o sábado faz parte do decálogo, em Êxodo 28:11. Então Jesus jamais poderia transgredir o decálogo. Se ele o fizesse, ele seria um pecador e não poderia ser o nosso Salvador. Agora, ele corrigiu sim as interpretações distorcidas em torno da lei, em torno do sábado, em torno de outros mandamentos. E isso é que nós temos que ter em mente. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma questão de doutrinas bíblicas que a Igreja Adventista defende, que vai entrar na mira agora. Quem mandou foi o Fernando Almeida, também pelo Facebook, e ele pergunta o seguinte: eu sou fã do programa, mas gostaria de saber quais os respaldos bíblicos para a doutrina ou crença do juízo investigativo ou juízo pré-advento. Professor, essa questão de juízo investigativo, pré-advento, aonde que está na Bíblia isso? Porque existem muitos que dizem que isso é uma doutrina apenas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é uma doutrina bíblica mesmo e a gente consegue provar isso? Sim. Lógico, esse é um tema muito amplo, né, para nós abordarmos, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns textos bíblicos que mostram a existência desse juízo. Textos diretos e textos que já mostram isso de forma indireta, tá? Primeiro, o que é juízo investigativo? Isso pode até assustar algum irmão evangélico e com razão, porque às vezes a forma como se explica esse assunto, ela mais traz danos do que benefícios. As pessoas às vezes têm a ideia de que o juízo investigativo é Deus investigando para ver quem ele vai condenar e quem vai levar para o céu. Não, não é esse o propósito. O termo juízo investigativo significa assim uma investigação, mas um termo que define melhor o que ele é, juízo pré-advento. O que é advento? É o advento, a volta de Cristo. Pré-advento, porque ocorre antes da volta de Jesus. Essa é uma definição mais fácil de um irmão evangélico, por exemplo, entender.
Então, por exemplo, não que ele crê igual nós, mas de forma bem parecida, tá? Um teólogo luterano chamado Joseph Assais, ele explica o seguinte, que o próprio fato de existir uma ressurreição dos justos na volta de Jesus significa que um juízo prévio foi realizado antes, até para definir quem faz parte da primeira ressurreição e quem faz parte da segunda ressurreição, que é do castigo. Esse teólogo luterano tem essa crença e ele está correto. Né? Então, o juízo pré-advento é uma fase do juízo que ocorre antes de Cristo voltar. E com qual propósito? Não é condenar os justos, óbvio que vai trazer condenação para quem não aceitou a Jesus, mas o propósito é outro. Eu não vou entrar nesse detalhe agora porque é muito amplo isso, mas você pode ler Daniel 7, 25 a 27, e você vai ver que os dois principais propósitos do juízo pré-advento são vindicar o caráter dos justos perante os anjos, ou seja, mostrar que quem está indo para o céu realmente aceitou a Cristo como Salvador, porque para Deus é simples, ele não precisa de um juízo, mas os anjos não são oniscientes. Tá? Tanto que você vê esse juízo claramente em Daniel 7, versos 9 e 10. Ali você vê um tribunal, um trono, livros sendo abertos, ou seja, registros e testemunhas, anjos ao redor. Então é um juízo que ocorre na volta de Cristo. E ali Deus mostra para os anjos quem realmente pertence a Deus e quem não pertence. Tá? Então, Daniel capítulo 7 é o capítulo assim chave para entendermos isso. Outros capítulos mostram de forma indireta, tem outros textos diretos também, tá? Mas de forma indireta nós vemos que é realmente o método de Deus, até para o bem do universo, é ele primeiro fazer uma investigação e depois dar a sentença. Você vê isso muito claramente. Quer ver alguns exemplos? Em Gênesis 3, ali a partir do verso 9, quando Deus chega no jardim do Éden, após Adão e Eva terem pecado, ele pergunta, onde você está? E aí ele faz uma série de perguntas. Quando Adão fala, olha, eu tive medo, estava nu, me escondi. Aí Deus pergunta, mas Deus já sabia. Quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Aí Adão explica. Aí depois ele faz essas perguntas para a mulher. Então você vê uma investigação para o universo, ver a forma como ele lida. E depois a sentença. E em Gênesis 18 a mesma coisa. Primeiro Deus investiga, Deus mostra como que Sodoma e Gomorra viviam e depois vem a sentença. Então você vai ver este modelo de juízo ao longo de toda a Bíblia. Muito bom, muito bom. Temos que ir para mais um intervalo, mas aproveite aí, faça suas perguntas, a gente volta já já. Já estamos de volta, é muito bom ter a sua companhia com a gente. Manda suas perguntas através do nosso SMS 12981510101. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Elianai, lá do Rio de Janeiro, e ela adora o programa. E ela diz o seguinte, em Mateus 7,6, Jesus Cristo nos adverte, não dê aos cães o que é santo e não lanceis aos porcos as vossas pérolas. A quem Deus se referia nesta passagem, professor? Ou o que Jesus estava se referindo nessa passagem aí? De Mateus 7,6. Aqui nesse texto, eu vou ler aqui alguns textos paralelos para nós entendermos. Primeiro, capítulo 10, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo
do que para aquela cidade. Olha o que Cristo está falando aqui nesse contexto. Há pessoas que vão rejeitar o Evangelho. E você continuar pregando o Evangelho para alguém que de forma rebelde e até maldosa rejeita, é a mesma coisa que você jogar pérolas para os porcos. E que os porcos fazem com pérolas? Eles pisam em cima. Uma pérola não tem utilidade para um porco. Então, da mesma forma, há pessoas, não que não devamos levar o Evangelho, devemos, para todos. Só que há uma boa parte, comparada à areia do mar, em Apocalipse 28, capítulo 20, versos 7 a 9, que não vai aceitar. E aí, dar a pérola do Evangelho para essa pessoa é comparado, aqui usado obviamente uma metáfora, né? É comparado a você lançar pérolas aos porcos ou dar algo que é santo, sagrado a um cão. Não vai saber o que fazer com aquilo. Tá? Um outro texto que nós podemos aqui também considerar, Tito capítulo 3, versos 10 e 11. Evita o homem faccioso, aquele que só quer causar facção, divisão, aquele que só quer causar mesmo. Sabe esses indivíduos na internet que são machões na frente de um computador? São covardes, na verdade, né? Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo pela primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Essa é uma realidade. Então o que o cristão faz? Você mantém contato com a pessoa assim, você admoesta com respeito, mas também tem um momento de firmeza. Pela primeira e segunda vez. Depois, como diz Paulo, evita. Por quê? Porque essa pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma ela está condenada. Tá? Então, quando Cristo fala para não lançar pérolas aos porcos, pérolas, ou dar o que é santo aos cães, é não perder tempo com pessoa facciosa, pessoa que não quer saber do Evangelho. Como dizia um pastor, um grande amigo meu, infelizmente, o inferno vai precisar de combustível para queimar. Muito bem, professor, muito bem. As perguntas não param de chegar aqui, chega pelo SMS, por todo lugar, mas tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, que eu vou colocar agora no ar. O Antônio Januário, o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook, fez a seguinte questão. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, os versos de 10 a 13, Paulo nos proíbe de termos algum contato com alguém que tenha sido disciplinado da igreja? Ou até mesmo nem comer com essas pessoas que foram disciplinadas da igreja? Como é que é isso aí, professor? 1 Coríntios 5, de 10 a 13. Você quer que eu leia aqui, professor? Pode ler. Diz o seguinte, eu não quis dizer que neste mundo, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 5, 10 a 13. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer com refeição. Aqui está na linguagem de hoje, professor. Mas quer dizer que essas pessoas que se desviaram, nós não podemos ter nenhum tipo de contato com eles? Aí continuando aqui, né? Eu acho que tem mais uma continuação aqui. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos? Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas? Expulsem do meio de vocês esses homens imorais. Aqui é um contexto, veja, a forma como você leu já tornou claro o assunto. É que nessa linguagem aqui parece que já é mais fácil de entender, né, professor? Sim. Porque em outro texto dá a entender de que uma pessoa que se afastou do seio da igreja, você não pode ter mais contato com ela. E não é uma pessoa que está no seio da igreja e que é rebelde.
e que é cristão só no nome e que, na verdade, vive totalmente contrário ao evangelho. Então, ele está dizendo para não ser a favor dessa hipocrisia. E aqui no contexto, um problema ainda mais sério, Tito. Aqui o problema é que em Corinto teve um problema muito sério. Um camarada ficou com a madrasta, com a mulher do próprio pai dele. Então Paulo falou, é uma vergonha vocês tolerarem um cara desses. Um cara desse tem que ser removido da igreja. Agora, não é uma remoção por remover, tem um propósito salvífico. É levar o indivíduo ao arrependimento para ele voltar à sensatez e parar com essa imoralidade. Tá? Agora, se o camarada não quer, se nem mesmo por meio da disciplina eclesiástica ele muda, tem que se afastar mesmo, porque ele está pior do que um pagão que não conhece o evangelho. Ok, olha só. Olha só também a pergunta que chegou aqui através do nosso Instagram. Quem mandou foi o Anderson. Olá, boa noite. Em Salmo 137, capítulo 9, diz o seguinte: feliz aquele que pega os seus filhos e os despedaça contra a rocha. Eu queria entender melhor esse texto. Esse texto nós já falamos aqui alguma vez ou ainda não? Uma vez, Tito. Faz tempo. Olha só, quando a gente lê esse texto aqui, a gente fica assustado, porque isso está na Bíblia. Salmo 137, versículo 9. 137, verso 9, diz o seguinte: aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. O que quer dizer isso aqui, professor? Qual é o contexto disso daqui? Saudades da Pátria é o título do capítulo 137 de Salmos. Você fez uma pergunta, Tito, que é fundamental. Qual é o contexto? Contexto disso aqui. Uhum. Nós não podemos, se nós queremos interpretar a Bíblia de maneira responsável, nós não podemos ler um verso isolado. Eu ouço falar por aí, leia um versículo por dia da Bíblia que adianta. Não adianta nada. Não adianta nada. Tá? Você entende o pensamento de um autor lendo uma linha do que ele escreveu? Não entende. Da mesma forma, como vai entender o pensamento de um autor bíblico lendo uma linha do que ele escreveu? Não tem como. Então, esse é o típico texto que tem que se analisar em seu contexto. Quando você lê todo o Salmo 137, você percebe que aqui, esse é um chamado, também isso aqui é importante. Existem na Bíblia os chamados salmos imprecatórios. O que é isso? É um salmo em que o indivíduo está fazendo imprecações, desejando o mal para os seus inimigos. Não que Deus está ensinando que nós devemos fazer o mal aos inimigos, mas Deus com esse salmo está ensinando a desabafarmos com Ele, a sermos honestos com Ele em relação ao que sentimos. Então tem mais de um salmo desses na Bíblia. E o que Ele está aqui desejando? Nesse contexto, Ele está falando do momento em que Israel foi levado cativo para a Babilônia. E os babilônicos os humilhavam, os babilônicos os escravizaram. Se você ler o Salmo 37, enquanto eles iam caminhando a pé, deixando para trás tudo o que tinham construído, né, os babilônicos queriam que eles cantassem, para eles saberem como é a música deles. Então aqui Davi está expressando uma dor e uma raiva profunda desses babilônicos. E aí ele diz nesse salmo, olha o verso 8, por exemplo: filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então ele está desabafando com Deus o que ele está sentindo, o que o povo sentiu. Então veja, Deus não nos autoriza a nos vingarmos, mas Ele entende que o sentimento de justiça ele é legítimo. Então você tem que deixar que Deus faça a justiça ou o Estado e não você mesmo. Então, os salmos, olha, você quer aprender a orar e a ser franco e honesto com Deus, leia os salmos. Inclusive esses salmos em que ele lança as suas imprecações contra os inimigos. Muito interessante, muito interessante. Bom, antes da nossa próxima pergunta, tem um recadinho especial para você em um vídeo. Acompanhe. A Semana Especial Vem a Mim ainda não terminou. Continua nas nossas igrejas em todo o Brasil. E você pode encontrar uma igreja adventista perto de você através da nossa instrutora bíblica virtual.
Envie uma mensagem de WhatsApp para 12 98200 0062 ou acesse novotempo.com/vem. Faça parte do nosso culto de adoração. Deus te convida, vem a mim. Te esperamos. A gente convida você a conhecer uma igreja adventista. Será muito bom receber você em nossa igreja. Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui. Olha só, as pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação à morte e à ressurreição. Essa pergunta aqui, ela chegou de Curionópolis, lá no Pará. A Darlene faz a pergunta: quem fez doação de órgãos, o que acontecerá na ressurreição? Afinal de contas, não será uma pessoa completa. Olha aí, professor, tem pessoas que precisam entender um pouco melhor o que é essa questão da ressurreição. Tem alguma coisa a ver uma pessoa que fez, por exemplo, doação de órgãos na ressurreição? Ela vai ressuscitar faltando esses órgãos? Como é que é isso, professor? Veja, nós temos que aqui usarmos, um raciocínio lógico, fácil de entendermos. Veja, existe algum resquício de alguma pessoa que virou pó? Nenhum. Deus não depende de uma matéria pré-existente para ele é o criador da matéria. Então, o que diz a Bíblia sobre o corpo humano, né? Em Gênesis 3:19, Deus disse para Adão que após ele pecar, ele iria morrer, e ele fala: tu és pó e ao pó tornarás. O corpo, os órgãos, tudo vira pó. E assim como o pó foi reunido na terra, e os elementos químicos do corpo humano estão presentes na terra mesmo, né? Então, assim como esse pó, esses elementos químicos se reúnem à terra, de onde originalmente o ser humano foi formado, na ressurreição, ele vai ressuscitar do pó da terra. Não existe aquele pozinho mais da pessoa que morreu. Lógico, aqueles que não, diríamos assim, aqueles que já faleceram tem muito tempo, em que o corpo, os ossos, tudo realmente se transformou em pó. Então isso já foi mesclado com a terra, né? Então o que Deus vai fazer? É recriar o corpo do pó da terra. Então, doar órgão não faz diferença nenhuma para Deus. Imagina, se isso fizesse diferença, as pessoas que morreram amputadas, elas iam permanecer amputadas no céu, que seria uma coisa ridícula. Então, quando Deus ressuscitar o corpo, leia 1 Coríntios 15, ele vai ressuscitar o corpo do pó da terra e já vai transformar aquele corpo que foi corruptível para a terra, diz 1 Coríntios 15, ele se ressuscitará de forma incorruptível. Aquilo que foi para a terra sendo mortal, ressuscitará de forma imortal. Leia 1 Coríntios 15, todo este capítulo é muito interessante. Então Deus não depende, até porque não existe órgãos mais, da grande maioria dos mortos, né? Só que Deus vai refazer isso do pó da terra. Como criador do átomo, Deus ele pode, de forma intencional, manipular este átomo e transformar no corpo, na vida. E ele preserva a identidade de todos nós. O fôlego de vida, que é o que dá vida a este corpo, é dele. Então ele vai refazer, ele vai de forma intencional trabalhar este átomo novamente pelo poder da sua palavra, o fôlego de vida entra no corpo e a pessoa ressuscita de forma incorruptível. Então se a pessoa doar órgãos, não vai fazer falta alguma, porque um órgão vai ser comido mesmo pelos vermes, depois vai virar o restante do corpo pó, então para Deus não faz diferença nenhuma. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o programa de hoje, mas já fazemos um compromisso com o nosso telespectador e com você também, para na semana que vem nós estamos aqui para responder mais dúvidas. Vai ser um prazer, Tito. Que Deus abençoe a você, Tito. Obrigado mais uma vez pela companhia. Obrigado, amigo telespectador, por sua preciosa companhia e audiência. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. Aqui você já sabe, né? Sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. E olha, um recadinho, se você quer estudar um pouco mais a Bíblia, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e lá no final você tem um curso bíblico gratuito para você solicitar, tá bom? Peça hoje mesmo. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau!